Olá, meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus para todos. Como é que todos vocês estão? Aqui está um pouco diferente daí. O clima está bem agradável, está frio. Estou sabendo que aí em Portugal está quente. Mas é um prazer voltar a conversar com vocês para tratar desse assunto que é capacitados para capacitar. É um treinamento, faz parte do treinamento que a convenção oferece às lideranças, aos obreiros de toda a Bahia, de todas as igrejas filiadas à CEADEB. Vamos então começar o nosso assunto, que é capacitado para capacitar. De acordo com o que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 2, lemos assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Trata, portanto, do discipulado dos líderes, dos obreiros. Cada obreiro recebeu uma vocação do Senhor e ele deve transferir essa vocação, que pelo menos a habilidade para exercitar o ministério que recebeu do Senhor, ele deve transferir para outros companheiros, para que a obra de Deus sempre tenha obreiros eficazes e produtivos. Nós dizemos, à guisa de introdução, que aqueles que almejam exercer a liderança, pastorado, presbiterato, diaconato, a liderança de departamentos, de ministérios ou outros, precisam ter em mente a necessidade de capacitação pessoal para o exercício da liderança e também para a formação e aperfeiçoamento de novos líderes. Tudo deve começar com Deus, pois é Deus quem escolhe, quem vocaciona, quem chama líderes para as diversas áreas da sua obra na terra. E, a bem da verdade, às vezes é o próprio Deus quem treina pessoalmente tais líderes. Outras vezes, ele divide conosco essa tarefa nobilíssima de coadjuvá-lo na formação de novos líderes. Bem, vamos entender o que é capacitação. De acordo com o dicionário da língua portuguesa aqui no Brasil, capacitação é o processo que prepara indivíduos para o desenvolvimento de atividades. E, via de regra, começa do zero. Isto é, o indivíduo não sabe ou não tem nenhuma habilidade. Na liderança cristã, a compreensão extrapola um pouco aos limites deste conceito, desta definição. Nós temos, de um lado, a capacitação humana, que é adquirida nos contextos meramente humanos, como, por exemplo, a formação acadêmica na universidade ou nos cursos técnicos. Temos essa dimensão humana de capacitação. São humanos capacitando outros humanos para tarefas afins. Mas nós temos também a dimensão espiritual. E é aqui que paira a nossa preocupação. Porque, neste caso, a capacitação espiritual é operada unicamente por Deus. Vamos entender mais adiante as implicações disto que estamos afirmando. Em muitos casos, é Deus mesmo quem confere virtudes e quem promove o treinamento de alguém para o desempenho de uma missão. Abraão, Moisés, Gideão, Esdras e Paulo são exemplos de que o próprio Deus os treinou, os capacitou para o exercício da missão. Então, prosseguindo, de qualquer modo, nós entendemos e afirmamos que um líder capaz possui as seguintes habilidades. Primeira, consciência de si mesmo. É claro que esta consciência de si mesmo vai além
de uma habilidade meramente humana. Nós vamos exemplificar isso a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27, no exemplo do Senhor Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então vejam que a consciência de si mesmo implica na compreensão de que a liderança espiritual procede de Deus, começa com Deus. É preciso que se tenha consciência de que toda habilidade, de que toda competência vem de Deus. O que significa dizer que nós, em nós mesmos, não somos capazes de produzir nada proveitoso no reino de Deus com as nossas habilidades meramente humanas. Meramente humanas. É Deus quem revela, é Deus quem chama, é Deus quem vocaciona. Deus ocultou as verdades do mundo espiritual aos que se dizem sábios e entendidos. É claro que o Senhor Jesus está falando dos saberes humanos, das ciências desenvolvidas pelos humanos. Elas não têm penetração nas questões espirituais. João capítulo 18, versículos 4 e 5, lemos assim: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Neste versículo, a consciência desse mesmo aponta para as implicações que o exercício da liderança traz àqueles que lideram. A pessoa precisa ter consciência de que estará sujeita a reveses e que ela não pode transferir para outro nem sua responsabilidade, nem as consequências que advêm naturalmente com o exercício da liderança. Ainda, no livro de Jonas, capítulo 1, versículos 8 e 9, temos nele, no profeta Jonas, um outro exemplo de consciência de si mesmo. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. É interessante essa passagem, vocês conhecem-na muito bem. Jonas estava fugindo de uma missão que Deus lhe havia dado. Ele tinha que ir para Nínive, mas estava agora embarcado para ir a Tarsis, para não cumprir a missão que tinha recebido. E Deus então mandou uma tempestade alcançar a embarcação. O navio ia a pique. Quando os marinheiros fizeram essa interrogação a Jonas, Jonas teve consciência, primeiro, de quem ele era. Observem o que ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Segundo lugar, ele entendeu que o culpado de tudo aquilo era ele. Mas ele deu uma informação interessante para aqueles marinheiros. Eles já haviam apelado para os deuses dele, que não eram deuses, coisa nenhuma, mas eles acreditavam. E na declaração, Jonas diz: Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Como quem diz, tudo isso está acontecendo, é ele quem está fazendo isso, foi ele quem fez o mar. E quando os marinheiros perguntaram: O que faremos agora? Jonas respondeu: Lança-me no mar. Os marinheiros temeram, mas acabaram lançando Jonas no mar. Nessa passagem, a consciência de Jonas, de si mesmo,
levou Jonas a entender que uma vez que ele era o culpado, ele tinha que assumir a culpa. Isso nos ensina muitas coisas. Uma delas é que quando as coisas não vão bem, nós precisamos avaliar a razão de as coisas não estarem indo bem. Se somos nós mesmos, porque estamos fugindo do propósito central de Deus, ou se estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer de um modo que não é o que Deus aprova, e permitir que Deus traga a justa disciplina a cada caso. Bem, um líder capaz também possui a compreensão de sua missão. E aqui está um ponto bem nervoso, como se diz aqui do Brasil. João capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor Jesus tinha consciência de sua missão na terra. Ele não veio destruir os homens, matar os homens. Tampouco condenar os homens. Ele mesmo disse: eu ninguém condeno. Agora, a palavra, o ensinamento que ele nos deixou é quem servirá de paradigma para o juízo, para o julgamento no dia do juízo. Mas a sua missão, ele entendeu muito bem, era trazer vida, vida abundante para os pecadores que se arrependerem e crerem nele. E, de igual modo, também nós temos que ter a compreensão da nossa missão. Nós não somos juízes dos pecadores, não somos carrascos dos transgressores. Nós somos agentes de Deus para transmitir bênçãos, para transmitir vida, para expor os programas redentores de Deus com base no amor inexplicável de Deus, imensurável, amor imensurável de Deus. Bem, às vezes, quando somos perseguidos, ou alguém tenta dificultar o cumprimento da nossa missão, nos enchemos de zelo propriamente nosso, e às vezes de uma ira santa, entre aspas, e queremos que Deus puna aqueles que nos obstaculizam a jornada e o cumprimento da nossa tarefa. Mas não deve ser bem por aí. Ainda que Paulo agiu dessa forma, em certa ocasião, mas o exemplo é o que o Senhor Jesus nos deixou. Quando, morrendo na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o seu discípulo Estevão entendeu muito bem. Quando morria apedrejado por seus compatriotas, disse: Senhor, não lhes impute esta culpa. Porque ele tinha consciência de que a sua missão, seguindo os passos do Senhor Jesus, era de transmitir vida e não morte. João capítulo 12, versículo 27. É um outro texto que fala da compreensão que o Senhor Jesus tinha da sua missão e que também nós devemos ter da nossa missão. João 12, 27, nós lemos assim: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. O Senhor Jesus tinha consciência de que o cumprimento da sua missão passava por sua morte no Calvário. Eu não preciso pontuar as circunstâncias da morte do Senhor Jesus, porque vocês são líderes, são leitores da Bíblia e conhecem muito bem. Mas é preciso que enfatizemos que o cumprimento da nossa missão forçosamente passa por situações dolorosas. A respeito disso, o Senhor Jesus previu, quando disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, nós temos aqui uma visão específica da compreensão da nossa missão, da tarefa que cada um recebeu para desenvolver na seara do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, Paulo entendia que a sua missão era de plantar, a de semear a palavra de Deus, a de Apolo foi a de regar,
Mas a tarefa mais importante, a tarefa vital, foi de Deus, que deu o crescimento. Nós podemos acrescentar a esta verdade a verdade de que até a semente que semeamos é Deus quem dá, que é a sua própria palavra. E os materiais que nos permitem regar a semente plantada e a habilidade para fazê-lo é Deus quem dá. Então, de qualquer forma, nós somos apenas instrumentos, mas é preciso que entendamos que tipo de instrumentos somos. Que missão é a nossa no reino de Deus? E na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo nos mostra que depende da justa operação da nossa parte. É preciso que compreendamos bem qual é a nossa missão para que cumpramos a nossa missão. E cumprindo a nossa missão, não apenas estaremos desempenhando a nossa tarefa, mas também facilitando que outros cumpram também bem a sua missão. Tenhamos, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja que há tarefas diferentes, mas todas elas coadjuvam uma à outra para que o corpo de Cristo, que é a igreja, se desenvolva, cresça. E, finalmente, no versículo 16 do capítulo 4 desta carta, Paulo diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Observem o que está sublinhado. Justa operação de cada parte. É claro que o grifo aqui, o sublinhado aqui é meu, não faz parte do texto sagrado. O fiz para chamar a atenção que é preciso, quando Paulo diz justa operação de cada parte, é preciso que cada um cumpra a sua missão. Na carta aos Coríntios, Paulo traz a visão do corpo, que mostra que o corpo não é composto só de pé, só de mão, só de boca, só de ouvido. Existem várias partes do corpo e cada um tem uma função. A mão não pode querer ser pé, a boca não pode querer ser olho, e por aí vai. Assim, o evangelista não pode querer ser pastor, o pastor não pode querer ser o doutor, se bem que alguns são dotados, como Paulo, de praticamente todos os dons ministeriais. Mas se alguém foi vocacionado por Deus para ser evangelista, não pode pensar que porque consegue ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus, também pode cumprir a missão de pastor. A menos, é claro, que Deus lhe tenha dado também esta missão. Mas é o cumprimento da missão de cada um, da tarefa de cada um, que promove a justa operação de cada parte e que promove o aumento do corpo, quer dizer, o crescimento da igreja, tanto numérico quanto espiritual. E a igreja se torna firme, bem edificada desta forma. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 18 e 19, Paulo confirma isso que nós estamos afirmando e nem precisamos citá-la mais, porque é exatamente o desdobramento do que lemos, o que acabamos de ler em Efésios capítulo 4, versículo 16. Bom, mas um líder capaz possui também conhecimento dos seus liderados. João 10,14, o Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Alguém pode dizer, mas isso foi Jesus, eu não sou Jesus. É verdade, nós não somos Jesus. Nós somos discípulos dele. Somos seguidores dele, cumpridores de suas ordens, de suas instruções. Esse princípio de conhecer as ovelhas e de ser conhecido por elas
também se aplica a nós. Senão, vejamos o que diz no capítulo 2, voltando um pouco atrás, no Evangelho de João, versículo 25. Está dito, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. É claro que essa capacidade de conhecer o que há no homem não é humana, como eu disse antes. É espiritual. É dada pelo Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo que habita em nós e que nos guia em toda a verdade. Indo mais adiante, no capítulo 6, versículo 64, está dito, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia ele, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que havia, ou que havia de entregar. Finalmente, Provérbios 27, versículo 23, tinha uma recomendação do sábio Salomão. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o teu rebanho, ou sobre os teus rebanhos. Bem, o desdobramento dessa implicação é que nós precisamos conhecer a situação de cada um, tanto o estado de saúde física, emocional e espiritual, como também as habilidades de cada um, o nível de competência de cada um, para não exigir delas mais do que elas podem. E também para, no tratamento delas, não darmos a elas remédio quando elas precisam de disciplina. Ou não lhes dar disciplina quando elas precisam de remédio. A ovelha doente precisa de remédio. Agora, a ovelha rebelde, desobediente, precisa de disciplina. A ovelha desgarrada precisa que se vá atrás e que, às vezes, se coloque no ombro e a traga para o redil. Agora, a ovelha que o fez por rebeldia precisa de disciplina. Isso não quer dizer violência, pancada. Até porque, de acordo com o apóstolo Paulo e toda a vida do Senhor Jesus, a única força motivadora, a força legítima motivadora de todas as nossas ações é o amor. E, movidos por amor, somos incapazes de agredir, de ferir, de machucar, de magoar alguém. Bem, vou voltar um pouquinho. Lembrando que um líder capaz possui consciência de si mesmo, tem consciência da sua missão, conhece bem o estado dos seus liderados. Agora, um líder capaz também se orienta por diretrizes bíblicas. Diretrizes bíblicas são paradigmas, são princípios. Nós não podemos exercer nossa liderança conforme os saberes meramente humanos. É da Bíblia que tiramos essas diretrizes. Então, a primeira delas é o serviço. Nós lideramos pelo serviço, quer dizer, nós servimos. Lucas capítulo 22, versículo 26. O Senhor Jesus foi quem disse, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Vocês sabem o contexto dessa palavra do Senhor Jesus. Havia entre os discípulos uma disputa para saber quem era o maior, e o Senhor Jesus lhes disse, entre os gentios é assim, o maior exerce domínio sobre os menores, mas entre vocês não é assim. Aquele que quiser ser grande, seja o menor. Aquele que quiser governar entre vocês, faça isso servindo. Nós encontramos muita gente hoje que diz, eu não sirvo aos homens, só sirvo a Deus. Isso é contraditório, porque nós servimos a Deus servindo aos homens, servindo às pessoas. Lá no juízo final, vou trazer esse versículo mais adiante, quando o Senhor Jesus dirá, apartai-vos de mim,
e eu tive fome, vocês não me deram comida, estive preso e doente, vocês não foram me ver, nem foram me visitar, estive nu, vocês não me vestiram. E eles vão dizer, quando foi que te vimos assim, não te socorremos? E o Senhor Jesus lhe dirá, quando vocês não fizeram a um desses pequeninos, a mim não fizeram. Então, servir a Deus é servir ao próximo. Não temos como tergiversar a respeito dessa verdade. Ainda, um líder capaz se orienta pelo exemplo. Ele lidera pelo exemplo. Na segunda carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, está bem claro isso. Pedro diz aos presbíteros que estão entre vós, entre os quais também eu sou presbítero, está nessas reticências aí. Aí vem, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo ao rebanho. Quer dizer, se você quer que seus liderados façam alguma coisa, faça para eles verem como é que faz. Se você quer que os crentes gostem de orar, orem, seja você que orem, seja você o primeiro a viver em oração. Você quer que os seus liderados evangelizem? Evangelize também. Vocês querem que seus liderados exerçam respeito? Respeite também. E por aí vai. É pelo exemplo, e esse princípio vem lá do Antigo Testamento, quando Deus, contextualizando, disse: essas palavras que hoje te ordeno estarão na tua testa, nas tuas mãos, no teu coração, e delas falarás aos teus filhos, andando, assentando-te, deitando-te, te levantando. Quer dizer, em todos os contextos da vida, os filhos veriam o pai fazer e os pais verbalizariam o que estavam fazendo, e desta forma os filhos aprenderiam. E daí vem a ordem divina: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Atentem para o fato de que instrui o menino no caminho e não o caminho. Quer dizer, é o ensino pelo exemplo, é a liderança pelo exemplo. Agora, é claro, um líder capaz também lidera com humildade. João 3,30 foi João o Batista quem diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Há muitas implicações a respeito disso. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, foi o versículo que lemos inicialmente, versículo 2, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Isso quer dizer que nós não podemos achar que nós somos os únicos vocacionados por Deus para liderar, para fazer alguma coisa importante no reino de Deus. Outros também foram capacitados por Deus para isso. É preciso que reconheçamos a competência dos outros. E quando o nosso investimento dos nossos liderados dá bom resultado, e às vezes parece que eles estão crescendo mais do que nós não precisamos ficar enciumados com isso, nem querer puxar o tapete deles. Se eles estão crescendo mais do que nós, é sinal de que Deus está aprovando o nosso trabalho. É sinal que Deus está aprovando o seu trabalho. Façamos como João. É claro que João disse a respeito do Senhor Jesus, mas nós podemos bem dizer a respeito daqueles que nos ajudam, que nos coadjuvam na nossa tarefa de liderar a obra de Deus. E quando eles crescem, glória a Deus. E se eles crescerem mais do que nós, glória a Deus também. Vamos dar as mãos e vamos prosseguir juntos fazendo a obra do Senhor, treinando novos líderes. Bem, neste ponto, nós vamos praticizar um pouco,
trazer uma parte prática de áreas específicas no exercício da liderança. E aí diz respeito mais à administração, à coordenação. A igreja, e ela tem duas dimensões. Tem uma dimensão espiritual, neste caso o seu governante supremo é o Espírito Santo, nós apenas somos instrumentos dele, mas tem também a parte organizacional, a parte humana. De acordo com as leis de cada país, toda sociedade deve ser constituída conforme as leis de cada país. Aqui no Brasil, o nosso Código Civil diz como toda sociedade deve ser organizada e legalizada. Mas, de qualquer forma, as tarefas da igreja, tanto no sentido espiritual como no sentido organizacional, implica funções da administração. E uma delas é a de planejar. Isso significa que precisamos ter uma visão de longo prazo, definindo prioridades. E para isso devemos treinar as lideranças. Devemos adotar metodologias compatíveis com os objetivos. Isso é planejar. Uma visão ampla e de longo prazo. E nesta visão, definindo prioridades. O que deve vir primeiro, o que vamos fazer, o que vamos fazer primeiro, em segundo lugar, em terceiro lugar. E é claro que nós não podemos fazer tudo sozinhos. Se tentarmos como Moisés, tanto vamos cansar como vamos cansar o povo. Deus colocou muitos homens e mulheres para nos ajudar. Então, vamos treiná-los. E vamos adotar metodologias compatíveis com os objetivos que queremos atingir. Em segundo lugar, vamos delegar. Delegar é dar autoridade, dar poder e autonomia para que as pessoas nos ajudem. Elas não precisam todo o tempo depender de nossa presença ou de uma orientação específica nossa. Se as treinarmos bem, elas saberão quando poderão tomar decisões sem nos consultar ou sem consultar líderes maiores, ou quando precisam consultá-los. Significa que devemos acionar os recursos dos nossos liderados, ou os talentos, ou os dons, na direção do objetivo que estabelecemos. É claro que isso inclui formar equipes, e para cada equipe indicar um líder, um coordenador. E a outra é a de comunicar. Devemos informar de maneira clara, direta e simples. Não apenas o que queremos fazer, como vamos fazer, que prazo temos para fazer, que recursos temos, e temos que não apenas as equipes que vão executar a tarefa precisam ser bem informadas, mas as equipes. Mas é preciso que toda a comunidade, que toda a igreja também seja informada disso. Até porque a igreja deve participar ativamente de todas as tarefas. As equipes vão liderar, vão exercer tarefas específicas, mas com toda a igreja. E a outra é a de motivar. Significa incentivar novas lideranças, elogiar, estimular a participação dos liderados nos processos que levam ao objetivo final. É certo que algumas vezes alguns não fazem bem, não atingem bons resultados, e é normal. Quando uma pessoa não atinge bons resultados, não colhe bons resultados de sua semeadura, ficarem tristes. Mas é a hora de nós não censurarmos, de nós encorajarmos, de nós, com elas, verificarmos se aquilo que os resultados que foram obtidos estão dentro do esperado ou não. O que podemos fazer para melhorar os resultados que pretendemos? Isso de forma entusiasta, de forma otimista e não pessimista.
não botando as pessoas para baixo, dizendo que elas não são competentes, que elas não são capazes. Não. Nós vamos com ela descobrir qual é realmente o talento dela, ou se a metodologia que ela usou não foi a melhor, ou se ela não tinha conhecimento das metodologias, e por isso, se ela não tinha conhecimento, não pode ser censurada, não pode ser culpada. O fato é que a tarefa de motivar está presente em Deus e está presente no Senhor Jesus, como também está presente no Espírito Santo, que é o substituto legítimo do Senhor Jesus nessa dispensação. É claro, não significa ignorar erros, equívocos, não, mas tratá-los de forma otimista. Afinal de contas, como na experiência de Esdras, quando o povo voltou do cativeiro babilônico e chegando na terra da promessa de volta, a terra da promessa, constatou-se os erros que eles haviam cometido, e Esdras entrou em pânico ao ponto de rasgar as suas vestes, arrancar o cabelo da barba da cabeça, e entrou em pânico mesmo. Mas, de repente, o Espírito Santo veio sobre o profeta e disse: é verdade que nós pecamos, mas resta uma esperança. Então, sempre há uma esperança em Deus. E essa é a nossa tarefa, de motivar o povo. Se alguém errou, se alguém fez mal feito, não fez da maneira melhor, vamos dizer, sempre há uma esperança. Vamos fazer de novo de forma melhor agora. Vamos abrir o coração para Deus, confessar a Deus que nós não estamos satisfeitos com os resultados que obtivemos e o que podemos fazer para melhorar, pedir socorro a Ele. E vamos encorajar as pessoas a agirem desta forma. E, finalmente, inovar. Aqui no Brasil, essa expressão não é bem-vinda, não. Porque o entendimento que se tem de inovar é muito depreciativo, que é o de mudar o que já está estabelecido. Mas não é. Não se trata disso. O conteúdo não pode ser alterado. Agora, a forma como nós vamos apresentar o conteúdo pode. Antigamente, para vocês aí de Portugal virem para o Brasil, levava meses navegando pelo mar. Depois veio o avião movido a hélice. E o tempo de viagem daí de Portugal para o Brasil era bem maior do que hoje, o avião a jato. Hoje nós já temos até o supersônico, que está desativado, mas temos, que ultrapassou a barreira do som. Então, o tempo foi encurtado pela inovação, pela tecnologia. Agora mesmo eu estou fazendo essa exposição usando os recursos da ciência, os recursos da tecnologia. É isso que eu me refiro a inovar. Aceitar mudanças e novas ideias. A única coisa que um bom líder não cede é quanto ao conteúdo, é quanto à doutrina, quanto à palavra de Deus e quanto à inspiração do Espírito Santo. Afinal de contas, na obra de Deus não é por força nem por violência, disse Deus, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Senhor Jesus ordenou: fiquem em Jerusalém e não saiam até que do alto vocês sejam revestidos do poder, e então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Nós podemos ter toda a sabedoria. Agora, se não tivermos a unção e a inspiração do Espírito Santo, todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento vai ser inútil. Disso nós não podemos abrir mão. E para concluir, voltamos a Efésios 4,16. Do qual todo o corpo bem ajustado, todo o corpo é a igreja, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, quer dizer, de cada talento, de cada líder, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Colossenses 2, 18 e 19, outra vez. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça. A cabeça aqui é Cristo,
do qual todo corpo aqui é a igreja, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, que são todas as partes do corpo, todos os membros do corpo. Implica os irmãos, as irmãs, cada um com a sua função, com a sua habilidade. Vai crescendo em aumento de Deus. Na carta aos Efésios, Paulo fala do crescimento numérico e qualitativo da igreja. Aqui, Paulo fala do crescimento de Deus em nós. Não que Deus cresça, mas que as manifestações de Deus, as revelações de Deus em nós crescem, aumentam, como está prometido lá em Oséias, capítulo 6. Diz que a sua saída a nós será como a alva, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Quer dizer, as manifestações de Deus a nós, as revelações de Deus a nós vão crescendo, assim como a alva, como o dia que vai crescendo, vai também as manifestações de Deus crescendo cada vez mais, desde que haja a justa operação de cada parte. E, de igual modo, é produtiva. Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. E o fato de ser produtivo significa que as crescentes manifestações de Deus em nós fazem com que também nós cresçamos em tudo, tanto numericamente, o número de crentes, de novos convertidos, de novos líderes vai crescendo, como também a vida espiritual de cada um vai crescendo. E na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, quer dizer, todos são ungidos, mas não para as mesmas coisas. A unção é a mesma, que é o Espírito Santo em nós, mas ele nos capacita de formas diferentes. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E, finalmente, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Para que ninguém se ressinta, ou para que ninguém se jacte, ou se vanglorie, se ressentindo, por que eu não sou isso? Por que eu sou isso e não aquilo? Por que eu sou evangelista e não pastor? Por que eu sou um professor e não o pastor? Por que eu sou um evangelista e não o profeta? Calma, meu irmão, calma, minha irmã. Repito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Você ter uma função, uma habilidade diferente, não significa que você é inferior a ninguém. Nem que é superior a ninguém também. Por quê? Vou ler o texto. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Foi Deus quem quis que você seja o que você é. Então, glorifique a Deus nessa parte. Abra seu coração, encha-se do Espírito Santo, se deixe guiar por ele e cumpra a sua missão cooperando com os demais, para que, pela justa operação de cada parte, tanto a igreja cresça numérica e qualitativamente, quanto as manifestações de Deus na sua vida e no meio da comunidade onde você habita, onde você exerce o seu trabalho, também cresça. Foi Deus quem fez isso, como ele quis. Foi Deus que quis assim. Foi Deus que quis que o pastor Abraham Robinson fosse quem é, tivesse essa competência que ele tem para liderar. Glorifique a Deus nessa parte. Foi Deus quem fez com que você tivesse essa habilidade para conquistar vidas. Glorifique a Deus. Foi Deus quem quis que você tivesse essa habilidade para operar os equipamentos eletrônicos da igreja, compor todo esse conjunto midiático que permite a transmissão dos cultos para o mundo inteiro. Glória a Deus por isso. Isso, a diferença de sua capacitação, de sua vocação, de sua competência, nem lhe torna inferior nem superior a ninguém. O glorioso
é que você é membro do corpo, e o corpo é a igreja, e que a cabeça desse corpo é o Senhor Jesus. E que quem permite que você esteja unido e ligado a Ele foi Deus, foi Jesus, foi o Espírito Santo, ou é o Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês. Foi muito bom voltar a falar com vocês, mesmo à distância. Espero em breve estar aí com vocês, se Deus quiser. Saudades tenho muitas de vocês. Até lá, que Deus continue abençoando a todos vocês. Fiquem todos na paz do nosso eterno e glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo.